Bom, dando sequência, a energia elástica, que é a segunda modalidade de energia que a gente vai ver, ela está associada à tendência que os objetos sólidos possuem de restaurar a sua forma quando ficam sujeitos a deformações, né? A capacidade de certos materiais de restabelecerem a sua forma pode ser empregada para puxar ou empurrar outros objetos. O exemplo mais comum disso é a mola. Uma vez que você tenha a possibilidade de empurrar ou puxar objetos a partir da elasticidade de algum corpo, né, você pode produzir movimento com essas forças e então nós temos aí a possibilidade de realizar trabalho. Então a gente associa à elasticidade dos materiais uma forma de energia mecânica, que a gente vai chamar de energia potencial elástica. Basicamente, há dois aspectos que influenciam esse tipo de energia. Primeiro, a capacidade elástica dos objetos, né? Nem todos os objetos são exatamente elásticos da mesma forma. Por exemplo, uma borracha é bem diferente de um pedaço de ferro. Ambos têm elasticidade, mas eles não se deformam da mesma forma. É muito mais fácil você esticar um elástico do que torcer ou deformar um pedaço de ferro. E claro, depende do grau de deformação. Se você deformar pouco, você vai ter pouca força envolvida, né? Aqui eu trago o exemplo de um arco e flecha, onde a pessoa que utiliza o arco e flecha, ela deforma o arco, que é um pedaço de madeira, né? Aqui nesse exemplo. Então, essa deformação permite lançar a flecha. Você consegue gastar energia química produzindo energia elástica. Depois, essa energia elástica é transferida para a flecha e ela adquire energia cinética, ou seja, movimento, né? O estilingue também é assim, as borrachas do estilingue, né? O garoto gasta sua energia química, coloca ela na forma de energia elástica, aqui nas tiras, né? E aí, quando ele solta, essa energia elástica é usada para produzir energia cinética do objeto que vai ser lançado, geralmente uma pedra, né? As molas fazem isso também. Quando um objeto é jogado contra uma mola, a mola se deforma e retira a energia cinética do objeto, né? Vai fazê-lo parar. Essa energia cinética está agora armazenada na forma de energia elástica e depois a mola se distende e produz energia cinética novamente no objeto. Então você consegue armazenar energia na forma de energia elástica. Aqui no caso, se você manter a mola comprimida, ela vai ficar com a energia guardada. Aí quando você solta ela, transforma a energia elástica dela em alguma outra forma de energia. Aqui nós temos a deformação da bola de futebol. Depois que a bola bate e sai daqui do contato do rosto com o jogador, você não vê mais a bola deformada, porque ela se deformou durante a colisão e depois ela restituiu o seu formato, né? Então ela tem não só a bola, né? Tem essa elasticidade que a bola tem, alguns objetos também apresentam. O próprio rosto da pessoa está um pouco deformado, né? A pele aqui e tal. Também ele restitui a sua forma. A elasticidade da pele não é igual à elasticidade de uma bola, né? Mas também tem elasticidade envolvida. Aqui uma ponte de concreto, é uma ponte que ficou conhecida justamente porque ela caiu em função do vento, né? Como ela tinha essa capacidade de se deformar, ela tinha elasticidade, é o concreto, aqui nós temos uma ponte de concreto, o vento deformou a ponte de tal forma que ela acabou ruindo, né? Porque a elasticidade dos objetos tem um limite, se você ultrapassar esse limite, você deforma permanentemente a estrutura. Essa aqui é a ponte da cidade de Tacoma, nos Estados Unidos. Vocês podem pesquisar no YouTube, tem vários vídeos que mostram a ponte balançando, se contorcendo até de fato arrebentar. E tem uma série de outras situações que a energia elástica está presente. Por exemplo, na modalidade salto com vara, os atletas se aproximam, né, do obstáculo correndo, então energia cinética. Daí eles se utilizam de uma vara que tem elasticidade, ela se deforma, e depois essa elasticidade, essa energia elástica, dá um pequeno impulso para o atleta e aí então ele salta, né, sobre o obstáculo.
Então, a energia cinética do atleta se transforma em energia elástica aqui na vara, e depois, com o ganho de altura, a energia elástica vai se convertendo em energia gravitacional. E aí o atleta, se conseguir, né, energia suficiente, ele consegue saltar por cima do obstáculo. Bom, o fato é que agora, então, considerando essas novas formas de energia mecânica que foram apresentadas, a gente pode escrever a energia mecânica total como a soma de 4 tipos de energia: energia cinética, energia gravitacional, energia rotacional e energia elástica. A soma dessas energias todas dá a energia mecânica total de um sistema, né? Em geral, nós não vamos trabalhar com situações muito complexas, onde a energia elástica ou energia rotacional estejam presentes. A gente vai trabalhar apenas com situações onde a energia cinética e a energia gravitacional estarão presentes. Então, essas duas aqui, a gente até mencionou, né, e é importante saber os aspectos conceituais, mas nós não vamos resolver problemas matemáticos com essas duas energias, apenas conceitualmente, né, a parte teórica. Então, considerando apenas a energia cinética e a energia gravitacional, a energia mecânica total de um sistema vai ser a soma de K mais U, K energia cinética e U energia potencial gravitacional, e as expressões são mv² sobre 2 para a energia cinética e mgh para a energia gravitacional. Bom, mesmo restringindo as situações onde haja apenas energia cinética e energia gravitacional, a conservação da energia, para ela ocorrer, falo da conservação da energia mecânica, na verdade, para nós termos conservação da energia mecânica, nós não podemos ter transformações de energia em calor, som, luz ou outras formas de energia que não sejam energias mecânicas, né? Então, geralmente, essas situações implicam na inexistência de atrito. Se houver atrito nos sistemas que a gente for tratar, o atrito vai gerar calor, vai gerar som, vai gerar luz, etc. Então, para nós podermos trabalhar matematicamente de uma forma mais tranquila, nós só vamos trabalhar em situações onde você não tem atrito, por exemplo, ou então situações em que o atrito seja muito pequeno, de modo que a gente possa considerar que ele praticamente não existe. Então, por exemplo, como é que a gente pode explicar o fato de que a Terra gira em torno do Sol continuamente, sem parar, o tempo todo, né? Então aqui está o Sol, aqui está a Terra, ela tem uma órbita, né? E ela anda ao longo dessa órbita, então ela tem uma energia cinética, ela tem uma velocidade. Lembrando que é uma órbita praticamente circular, né? Então tem uma energia rotacional, na verdade não precisa ser circular, basta que seja curva, né? Então a órbita da Terra impõe à Terra uma velocidade, uma certa energia cinética, uma energia rotacional e também temos altura. Então nós temos energia gravitacional, porque no caso o Sol, ele produz um campo gravitacional, a Terra está sob a ação desse campo gravitacional e a distância da Terra ao Sol é o que nós chamaríamos de altura, que é o que a gente usa para dizer a posição de um objeto que está preso ao teto da sala, por exemplo, uma lâmpada. Ela tem altura, ela está a uma certa distância do chão. O chão é o chão da Terra. E a Terra, então, é o objeto que produz o campo gravitacional, né? No caso aqui, a altura é a distância da Terra até o Sol. Então, veja, a gente pode explicar que a Terra gira continuamente em torno do Sol, porque aqui nós não temos atrito. A Terra, quando gira, ela não arrasta em nada, está no vácuo, né? Então, a energia se conserva, a energia mecânica dela se conserva e ela fica girando o tempo todo, sem parar. Então, essa é uma das formas de entender por que a Terra não para quando gira em torno do Sol, porque a energia mecânica dela se conserva, já que ela se movimenta num espaço que não tem nenhum atrito, então a energia mecânica não é transformada em calor, nem em luz, nem em qualquer outra forma de energia que não seja mecânica mesmo, né? Então nós vamos chamar esses sistemas, que a energia mecânica não se altera, de sistemas mecânicos conservativos. São aqueles em que a energia mecânica total se mantém constante. Aí a gente escreve matematicamente isso da seguinte forma: a energia mecânica inicial
igual à energia mecânica final. E se considerarmos os casos em que nós tenhamos apenas energia cinética e energia gravitacional, então a gente abre esse termo em dois tipos de energia mecânica: cinética inicial mais gravitacional inicial. E a energia final, energia mecânica final, a gente abre em cinética final mais aqui está errado, não é H, né? Aqui é U final, energia gravitacional final. Aí essas expressões, estas energias têm expressões particulares, mv² sobre 2 para cinética, mgh para gravitacional. Aqui é a energia cinética de novo, diferindo que aqui é a velocidade inicial e aqui é a final. E aqui era para ser U final igual a mgh final. Então, essa é a expressão que a gente aplica para os sistemas mecânicos conservativos, ou seja, sistemas em que não haja atrito. E também não tem a energia rotacional nem a energia elástica. Os outros sistemas, aonde tivermos atrito, por exemplo, nós vamos chamar de sistemas mecânicos não conservativos. São aqueles em que a quantidade de energia mecânica diminui. Por exemplo, devido ao atrito ou aumenta, né? Porque pode haver a realização de trabalho externo sobre o sistema. Por exemplo, se você for no balanço, né, e se elevar até certa altura e soltar, você vai balançar algumas vezes e vai parar. Isso acontece porque tem atrito aqui na parte de cima, né? E então a energia mecânica do sistema vai sendo transformada em som e calor. Para evitar essa perda de energia, na verdade não é evitar, né? Na verdade é compensar essa perda de energia. As pessoas que brincam no balanço, elas podem movimentar as suas pernas e acrescentar mais energia, compensando a energia perdida por atrito. Aí você consegue ficar se balançando o tempo todo. Então você transforma a sua energia química em energia de movimento das pernas, e o movimento das suas pernas, ele mantém o movimento do balanço, compensando as perdas por atrito. Também pode ser feito por uma pessoa, né? Quando a pessoa empurra o balanço continuamente, para que ele não pare, aí é a pessoa que está empurrando que gasta sua energia química para manter ou para compensar a energia perdida por atrito, né? Com o ar e com essas partes aqui em cima que esfregam uma na outra, né? No skate também a gente pode ver esse tipo de coisa acontecer. Aqui, por exemplo, nós temos um atleta que desceu desse lado, saltou até essa altura aqui. Então, aqui no início, ele está na mesma altura final. Você não consegue, partindo do repouso desse lado, atingir uma altura mais alta do outro lado. Ao contrário, normalmente essa altura é mais baixa, porque à medida que você desce, tem produção de som, as rodinhas do skate esquentam, a pessoa ela passa através do ar, tem atrito, então ela na verdade não conseguiria chegar à mesma altura. Ela não conseguiria. Mas como a gente explica que ela chega? Às vezes ela vai até mais alto, inclusive. Isso acontece de forma similar ao balanço. Há uma forma de você compensar a energia perdida ou mesmo colocar mais do que a energia que foi perdida e aí acabar atingindo uma altura mais elevada do que o ponto de partida. E os skatistas fazem isso usando as pernas, exatamente como no balanço, como as crianças fazem no balanço. Eles flexionam as pernas e esticam, de maneira a produzirem algum trabalho, transformando a sua energia química, compensando a energia perdida pelo atrito ou até acrescentando mais energia, de maneira que eles consigam atingir alturas, às vezes, até mais elevadas do que o ponto de partida. Nas montanhas russas, é outro exemplo, você precisa de um motor que leve o carrinho até a parte mais alta e a partir daqui, então, ele desce só pela ação da gravidade, né? É um detalhe muito importante, os engenheiros sabem que vai ter atrito das rodas com o trilho, com o ar. Então, para garantir que a montanha-russa consiga subir todas as subidas que tem no trajeto, eles fazem a primeira subida, o primeiro ponto de partida ser o mais alto de todos.
E à medida que a montanha-russa vai passando, as alturas vão ficando menores, porque a energia vai se dissipando, energia mecânica, né? Vai se dissipando e o carrinho vai perdendo velocidade. Então ele não consegue sempre subir as mesmas alturas que ele conseguia no início. A energia vai se dissipando, então as alturas precisam ficar menores. A não ser que você bote o motor atuando de novo em algum outro lugar da montanha-russa. Então os engenheiros sabem que devido às perdas você precisa fazer o primeiro ponto ser o mais alto de todos. Bom, vamos a um exemplo. Um exemplo justamente de uma montanha-russa. Uma composição de montanha-russa com um total de 250 kg parte do ponto mais alto aqui com velocidade nula. Então ela sobe pela ação do motor, daí ela quase para aqui, praticamente para, e aí começa a descida. Assumindo que não haja atrito, calcule a velocidade da composição a partir da conservação da energia mecânica, quando esta atingir a segunda elevação. Então a primeira elevação é 30 metros e a segunda é 10 metros. Ela vai passar aqui com certa velocidade, a composição, né, porque é uma altura inferior, então você vai ter aqui ainda um pouco de velocidade. Como estamos desprezando o atrito, considerando que não tem nenhum atrito, a gente pode usar a conservação da energia mecânica. Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Lembrando que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial, inicial e final, né? E aí tem alguns detalhes que nós devemos considerar aqui. Como a composição partiu do repouso, velocidade inicial nula, nós não teremos energia cinética antes do processo, né, que é a descida. Ao final, a composição vai estar passando aqui por cima, então vai ter altura, então tem energia gravitacional e vai ter alguma velocidade, então também tem energia cinética. Só não tem energia cinética no início, então a gente elimina esse termo. Agora a gente abre essas expressões, né? mgh inicial é a energia gravitacional, mv final quadrado sobre 2 é a energia cinética final e mghf é a energia gravitacional final. Percebe que a massa aparece em todos os termos, então a gente pode simplificar. Isso não acontece com a gravidade, que aparece só no primeiro termo e no último, não aparece nesse, então não posso simplificar a gravidade. Bom, substituindo os valores, né, ou limpando sem a massa, nós vamos ficar com GH inicial igual V final quadrado sobre 2 mais GH final. Agora sim, substituindo, G 9,8 é a gravidade da Terra. Altura inicial 30 metros, está aqui, né? Esse termo a gente repete, porque não temos a velocidade final da composição, V final quadrado sobre 2, mais G, gravidade, 9,8, e a altura final, 10 metros, que é essa altura aqui. Bom, multiplicando aqui vamos ter 294, multiplicando aqui vamos ter 98. Esse termo não mexemos, não podemos fazer nada com ele ainda. Agora nós temos que isolar VF quadrado, então nós passamos o 98 para o outro lado da expressão, ele inverte o sinal, né? Subtraímos isso, vamos encontrar 196. Agora passamos o fator 2, que está dividindo do lado direito, passa para o lado esquerdo multiplicando. Multiplicando isso dá 392 e agora essa potência aqui, ela aparece no outro lado na forma de raiz, né? Então, extraindo a raiz, nós vamos encontrar a velocidade final de 19,8 metros por segundo. Depois, se precisar, vocês voltem o vídeo, né? E aí revejam a solução desse exemplo. E um segundo exemplo para terminar, vamos considerar um ciclista e a sua bicicleta com massa de 80 kg se desloca com velocidade de 54 km por hora aqui, né, nessa posição. Ao se dar conta de que os freios não estavam funcionando, ele percebe que pode parar com segurança direcionando a bicicleta para uma subida. Daí a energia cinética da bicicleta vai se transformando em energia gravitacional à medida que ele sobe, a velocidade diminui até parar, né? Então aqui nós queremos determinar que altura ele irá atingir até parar a bicicleta. Primeira providência, nós nunca usamos km por hora como unidade de velocidade nas situações que envolvem trabalho e energia, né?
Então aqui dividindo, nós vamos ter 15 metros por segundo. 54 km por hora dividido por 3,6, que é o fator de conversão, dá 15 metros por segundo. Supondo que não haja atrito, né, a gente sabe que tem, mas vamos supor que não tenha, a energia inicial mecânica, né, é igual à energia final mecânica. Aqui nós temos a roda, ela gira, então teria energia rotacional. Vamos considerar que essa energia rotacional é também muito pequena, então vamos desprezá-la também. Bom, segundo passo, abrimos a energia mecânica nas suas duas formas, né? Perdão. Bom, cinética mais potencial antes e cinética mais potencial depois. Aqui embaixo, o ciclista não tem altura, então inicialmente não há energia gravitacional. Ele tem movimento, então tem energia cinética. No ponto mais alto, ao contrário, ele não vai ter velocidade. Então, lá em cima não vai haver energia cinética. Mas, como ele ganhou altura, vai ter energia gravitacional. Então, essas duas energias aqui, gravitacional antes e cinética depois, não estão presentes. A gente elimina. E aí abre a expressão da energia cinética e da energia gravitacional. Inicialmente, mv² sobre 2 e, ao final, mgh. Mais uma vez, nós percebemos a presença da massa em todos os termos, nestes dois termos, então podemos simplificar, né? Agora substituímos VI² sobre 2, G e HF. 15 da velocidade inicial sobre 2, não esquecer o fator quadrático. 9,8 da gravidade e a altura final nós não conhecemos. Agora nós efetuamos as operações. 15 ao quadrado, 225. Dividimos por 2, vamos encontrar 112,5. Daí passamos o 9,8, que agora aqui, né, multiplica a altura final, ele então vai aparecer ao outro lado dividindo. Essa divisão dá 11,5 metros, e essa então é a altura que o ciclista vai subir até que ele consiga parar sua bicicleta. Lembrando que essa altura é uma altura na direção vertical, né? Não é a extensão que ele sobe, é a altura que ele atinge, certo? Com isso, então, chegamos ao fim dessa videoaula. Até mais.